Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos nos encontrando para mais uma noite de live. Quero cumprimentar a todos. Hoje com uma convidada muito especial, vocês vão ter a oportunidade de conversar e conhecer Kátia Sanches, para falarmos a respeito de gestação, por trás da cortina do medo na gestação. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer o trabalho da Kátia, vamos refletir um pouquinho sobre esse mundo, sobre os principais desafios e como passar por esse momento dentro da experiência dela e dentro do nosso bate-papo. A gente vai trazer aqui algumas reflexões para que a pessoa, a mãe, o casal, curta o trajeto durante todo o trabalho de gestação. Sejam bem-vindos. Quem for chegando agora, por gentileza, compartilhe a live. Escolhe aí algumas pessoas que você acredita que faça sentido receber essa informação dessa live, esse bate-papo muito legal. Clica no aviãozinho, escolhe duas pessoas, manda para essas pessoas, de repente, uma reflexão, uma mensagem, um novo olhar possa ajudar essas pessoas a encararem de forma diferente, entenderem um pouquinho do medo e de que forma desconstruir, olhar por trás dessa cortina e trabalhar um pouquinho mais de uma forma diferente esse momento, com mais leveza, com mais tranquilidade. Vamos compartilhando, clica no aviãozinho, compartilha para os amigos. Quem for chegando, seja bem-vindo, manda um oi para que eu possa cumprimentar. Daqui a pouco conosco, Kátia Sanches, psicóloga perinatal e parental. Um trabalho muito bacana, muito bonito, vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la, conhecer o trabalho dela, desfrutar aí de reflexões, de pensamentos, de informações, de conteúdo relevante para essa noite. Eu já vou chamar ela aqui. Enquanto isso, compartilha para nós, faça chegar até mais lugares, até mais pessoas, para que a gente consiga e construir um momento bem bacana aqui. Quem for chegando, manda um oi, confirma para mim se está ok a imagem, se está ok o som. E a Kátia chegou para a nossa live. Tudo bem, Levi? Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Agradeço o convite, né, para esse nosso bate-papo. Ouço tanto falar sobre você e a gente não tinha tido essa oportunidade ainda, né, de se conhecer. Que bacana, estou muito feliz também de você ter aceitado o convite para vir falar de um tema que é tão importante e você, com a sua experiência, com a sua carreira, com certeza vai ajudar as pessoas que entrarem aqui, que pegarem essa live depois, a construir uma relação um pouquinho diferente, com medo, curtir o trajeto, curtir esse momento tão especial na vida, não só da mulher, mas do casal, né, Kátia? Sim, com certeza. É um momento que eu vejo que as gestantes, os casais, ainda não pararam para pensar nessa importância de se preparar durante a gestação. Eu Uhum. vejo que a maior procura, o maior preparo realmente é o cuidado físico e o parto, né? Essa é a grande preocupação. Então, eu venho já fazendo um trabalho de prevenção, de promoção dessa saúde mental da mãe e do bebê, para que esses casais, essas famílias percebam a importância, né, de se preparar emocionalmente nesse momento. Com certeza. Kátia, vou fazer o seguinte. Quem chegou agora, por gentileza, compartilhe, clique no aviãozinho, faça a live chegar até mais lugares. Eu vou afixar o nosso tema do nosso bate-papo aqui, Kátia. Enquanto isso, Legal. quero convidar você para se apresentar para as pessoas que não te conhecem ainda, falar um pouquinho de você, falar um pouquinho do seu trabalho e também convidar as pessoas para compartilhar a live para a gente chegar até mais lugares. Fica à vontade, enquanto isso eu vou afixar aqui o Sim. nosso bate-papo. Obrigada, Levi. Vamos lá, então. Eu sou Kátia Sanches, sou psicóloga perinatal e parental. É, ou seja, né, às vezes as pessoas... O que são esses temas, né? É, eu trabalho com mulheres e casais desde o momento que eles estão tentando engravidar, os casais grávidos, as gestantes,
pós-parto e primeiros anos da vida do filho. Eu sou formada pela PUC Campinas já há 20 anos, tenho 7 anos de experiência nesse público materno. Foi depois da minha experiência, né, com a maternidade, eu tenho 2 filhos, hoje já são adolescentes, a minha filha tem 13, meu filho tem 12, mas foi a partir dessa experiência que eu comecei a estudar e ver a importância de apoiar essas mulheres e esses casais no início, né, da formação dessa família, desse relacionamento com o filho e tudo mais. E quando eu começo, então, a estudar sobre tudo isso, eu me encanto por esse trabalho e aí, então, hoje eu só estou, né, fazendo atendimentos a esse público, trabalho também bastante com grupos, os meus grupos eram todos presenciais e agora, devido ao que estamos vivendo, né, eu fiz adaptações, então eles estão acontecendo no formato online. Então, eu tenho, né, o pré-natal psicológico coletivo, que inclusive está com inscrições abertas, que é esse programa de prevenção e promoção da saúde mental da mãe e do bebê. Acontece em 8 encontros, tem a participação do companheiro em 2 encontros, a participação dos avós em um outro encontro. Então, é um programa realmente bem completo para preparar não só o casal, como a família para a chegada desse novo ser. Afinal de contas, o nascimento de um bebê muda toda a configuração da família, né, Levi? Não é É só verdade. para a mãe e para o pai. E como cada um vai lidar com esses sentimentos, a gente não sabe, né? É uma caixinha de Exatamente. surpresas aí. E aí, fora isso, eu faço grupos de pós-parto, grupos para mães que têm filhos entre 1 e 3 anos, e também tem o grupo de pais homens. É muito legal essa experiência, né? As pessoas falam, nossa, que diferente, que bacana, para conversar sobre a paternidade, né? Sobre essa construção. Só que esse grupo agora no online, os homens não aderiram. Eles realmente querem esperar o movimento presencial para retornar. Mas é isso, né? Também tem uma jornada para mães que está acontecendo agora num projeto online. Então, o meu trabalho hoje, ele realmente é totalmente, né? Eu sou super envolvida com esse público, Levi. É Muito isso. bacana, muito legal. Parabéns pelo trabalho. Só de você falar, eu já imagino o quanto de benefícios, né? A pessoa pode construir ao longo dessa jornada, desse encontro, né? Desse novo momento. Eu digo porque, aproveitando para me apresentar, eu sou pai de gêmeos, Levi e Carol com 9 anos, estão desesperados para aparecer aqui no finalzinho, talvez eles passem por aqui para falar oi. Legal. E é interessante como que esse processo de gestação para a mulher e para o homem, ele é uma espécie de marco, né? Uma espécie de um olhar diferente para a vida, para a trajetória, e muitas vezes a gente deixa de prestar atenção em grandes detalhes ali que podem ser percebidos de forma diferente dentro da gestação, né? Eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho com terapia através da hipnose. Dentro dos meus atendimentos, questões como depressão, fobias, pânico, bloqueios, crenças limitantes. No dia a dia, eu trabalho em parcerias com psicólogos, com psiquiatras, no sentido de levar um estímulo para um novo olhar, fazer com que a pessoa se permita se enxergar de forma diferente, construir aí dentro dela recursos para passar pelo momento de uma forma mais leve, de uma forma melhor, né? E é um tema que muito me interessa, não só a questão da gestação, como da criança, porque a base do trabalho, né, esse olhar para o adulto, não tem como a gente não esbarrar em questões da infância, em questões da gestação. Por isso, essa grande importância, principalmente de estar com um profissional como você, para a gente abrir essa cortina, né? O nosso tema de hoje, gestação por trás da cortina do medo. Então vamos abrir essa cortina para olhar um pouquinho atrás dela, sentir o que vem por aí. Vamos embora? Vamos embora. Mas é só Legal. colocando uma questão, né, da importância, eu acho, do seu trabalho, né, e né, essa questão da hipnose, né, eu acho muito interessante, não tenho, né, um estudo em relação a isso, sei bem pouco, mas o que eu costumo dizer, né, aqui, além de fazer esse trabalho com gestante, eu também faço um trabalho com profissionais que trabalham com gestantes e mães.
E quando eu falo, eu explico a importância de se conhecer mais sobre a psicologia perinatal e de olhar e de cuidar dessa gestante, porque a criança, né, o bebê que está aí, então, vivenciando dentro do útero da mãe tudo o que ela está vivendo, de alguma forma já está absorvendo muita coisa ali. Então, eu sempre digo, né, que essa relação, como essa relação da mãe com o bebê, ela vai sendo formada e tudo mais, é decisivo para a vida mesmo, né, do adulto, dessa criança que vai se tornar o adulto. Então, eu tenho muitas situações aqui no consultório, Levi, hoje, que, assim, são casos muito difíceis da gente se tratar, de transtornos, né, de, enfim, diversas situações, e que realmente a coisa é muito profunda. O paciente não consegue trazer isso para a consciência, porque está no corpo, né? Está registrado isso. Então, esse trabalho, né, da hipnose, eu acho muito bacana nesse sentido, porque traz, né? Consegue trazer o que está lá no fundo, o que está lá no início dessa formação, né, do indivíduo. Então, é muito Eu bacana. sou, eu sou muito suspeito em falar. Desde que eu conheci a hipnose, eu venho me dedicando cada vez mais, não só à hipnose, mas com processos terapêuticos também, em forma de ajudar a pessoa a lidar melhor com questões que muitas vezes ela não sabe por que acontece, mas de certa forma isso influencia ou a carreira, ou a trajetória, a relação com marido, esposa, filhos, e quando a gente encontra esse momento dentro da individualidade de cada um, é como se fosse um novo momento, um despertar, uma leveza. Cada um relata de alguma forma, mas é realmente fantástica. E é uma ferramenta super simples. No geral, é um estado de concentração, de foco, de atenção, onde naturalmente a gente silencia muitos estímulos externos, né? Rebaixa um pouquinho o fator crítico, que é esse processo de julgamento, de raciocinar, de criticar, e aí entra em contato com nossas memórias, dentro de memórias e emoções, significados. E aí sim, tem um prato aberto para a gente trabalhar ali e construir, reconstruir muitas questões que ficaram soltas, né, ao longo da vida. E que dentro do trabalho de parceria com um profissional como você e com tantos outros, pode agregar e muito, né, em questões de desenvolvimento, de velocidade e, claro, o importante é a pessoa se cuidar independente do tipo de terapia que ela escolher. Uhum, exatamente. Bem interessante. E aí, quando você diz, né, bom, vamos começar, né, falar um pouquinho sobre a questão da gestação e tudo que os medos, né, por onde eles perpassam aí, o que eu vejo, o que é mais comum, né, acontecer aqui no consultório, tanto dos grupos como das pacientes, que realmente o medo é algo que faz parte aí desse período, né, gestacional, porque vai, de fato, movimentar muitas coisas da história de vida, né, dessa mulher. A mulher, já que ela fica grávida, já começa ali um sentimento de ambivalência, né? Descobriu a gravidez, por mais que estivesse planejando e querendo engravidar, vem a questão, nossa, mas será que era para ter sido agora? Acho que eu devia ter esperado mais um pouco. Então já começa aí esse sentimento ambivalente que o medo ele está acompanhando, porque é um medo do desconhecido, né? O que vem pela frente, ela não sabe, uma nova vida, enfim. Então esse medo ele já começa nesse início. E aí eu percebo que no primeiro trimestre e no último, né, e no terceiro trimestre, é mais comum esse medo surgir. Porque no primeiro surge o medo, né, de perder o bebê, já que a gente sabe que até, né, as 12 semanas realmente o risco da perda é muito grande, que é o momento, né, de formação aí do bebê. Eu até fiz no meu stories, né, uma questão, né, se as mães tinham mais medo de perder o bebê ou da dor do parto. E assim, deu ali, nossa, quase empatado, mas o medo de perder o bebê, né, para minha surpresa, aí eu achei que o medo era maior da dor, né, do parto, e eu achei muito interessante. Então, são os medos mais comuns que surgem.
E eu costumo dizer que o primeiro trimestre também da gestação, ele conversa com o primeiro trimestre do pós-parto. Porque geralmente essas questões que a mulher passa logo nesse início, ela retorna quando o bebê chega. Porque esse momento inicial, né, de pensar e de imaginar, tá tudo na imaginação. E aí, quando o bebê nasce, vem para a prática, né? E é o início dessas questões. Então, isso é uma coisa interessante aí para a gente, né, começar pensando. E você coloca um ponto, Kátia, desculpa, cortei você. Não, pode falar. Pode falar. É bem interessante porque é tão comum nós pegarmos questões dentro de um dos processos de hipnoterapia ou dentro do trabalho de regressão da barriga da mamãe. E quando a gente começa a olhar um pouco para as fases de desenvolvimento, né, a gente já sabe, como você bem disse, que a partir da terceira semana já tem um desenvolvimento muito acelerado ali no processo de neurônios, de neurotransmissores, no sistema visual, auditivo, já começando a se desenvolver. E aí a pergunta que eu sempre faço para as pessoas que às vezes têm um pouco de crença em relação a isso, né? Você acha que mamãe só está nutrindo o bebê através do cordão umbilical? Ou sentimentos e emoções ali de forma que vão jorrando através das relações que ela tem, ou da apreensão, ou da insegurança, ou como que vai ficar meu trabalho, se o bebê ele foi previsto ou não. Isso, de certa forma, chega até o bebê, né? Claro, com certeza. Eu costumo dizer que o líquido amniótico, ele também tem sabores, né? Então, quando a Aham, mãe está mais feliz, quando ela está vivendo, né, um estado mais equilibrado, o que que acontece? Naturalmente, né, a gente imagina esse líquido mais doce, né, mais colorido. Então, tem sim, toda essa situação, né, que ela está assim, né, nutrindo. Então, por isso é que a gente fala muito sobre a importância de cuidar das emoções, né, dessa gestante. uhum, E às vezes isso é uma coisa que assusta as gestantes e preocupa quando elas ouvem, né, falar, ah, mas você não pode ficar nervosa, porque tudo que você sente, o bebê sente. Isso gera uma culpa para ela muito grande. E aí sim, eu explico, não é exatamente assim, né? O que acontece é, o bebê não sabe o que está acontecendo, né? O uhum, bebê não está ouvindo se a mãe e o pai discutiram ou o que eles falaram. Não é isso, né? Isso não significa que vai causar grandes prejuízos para o bebê. Não é, mas de fato, quando a mulher fica nervosa, quando ela passa alguma situação que tira ela desse estado de equilíbrio, ela automaticamente vai mudar, né, o estado da respiração, os órgãos, né, o batimento cardíaco, enfim, todos os órgãos se movimentam de forma diferente. E o líquido, sim, então, vai fazer provavelmente umas ondas e o bebê vai se assustar, por isso até que a barriga endurece, o bebê se assusta e pensa, bom, o que está acontecendo aqui? Né? Então, esse movimento é que gera, né, algumas reações aí para o bebê. Então, eu digo para as gestantes, ninguém está livre, né? É claro que ela não vai passar a gestação toda naquele estado super zen, né? Não, sim. não, não precisa de tudo isso e a gente sabe que isso também não é possível. Então, ok, né? Viva a sua vida naturalmente, mas cuidando dessas emoções para elas não virem exagero. Passei nervoso, fiquei preocupada, converso com o bebê. Olha, tá tudo bem, a mamãe acabou de passar por uma situação agora, passei um nervoso, mas já está passando, já vai ficar tudo bem, né? A gente vai enfrentar essa situação junto. Então, nesse momento, é mais para ela até do que para o bebê, né? Porque quando ela começa a dizer, ela mesma já vai se acalmando, aí a Sim. respiração vai voltando ao normal, batimento cardíaco também, e aí as coisas ficam, né, de certa forma, mais equilibradas. Mas cuidar para que a ansiedade não fique em exagero, para que ela não deprima, para que essas alterações nas emoções não sejam constantes. O ideal, Kátia, é que o trabalho ele comece em quanto tempo antes da gestação, esse desenvolvimento, em geral, como que, pela sua experiência, você acredita que funciona melhor?
Então, o ideal é que a gestante, o casal, né, a mulher, procurasse um acompanhamento quando decidem engravidar. Quando decidem engravidar, já é um momento bem importante para quê? Para começar a trabalhar mesmo essas expectativas, o relacionamento do casal como está, né, o relacionamento com a família, entender a sua própria história, já que quando a mulher fica grávida, então vai revisitar, né? E o homem também. Só que o homem é Uhum. um pouco depois, né? Como a mulher, a gravidez já vem, né? Já é no corpo e já vai mudando por fora e por dentro, então ela já começa a desenvolver muitas coisas e entrar em contato com essa história de vida dela. Agora, o homem, ele vai ser só depois, né? Depois que o bebê nasce de fato, é que ele tem esse primeiro contato, é aí é que as coisas começam a vir e ele começa a se lembrar, né? E começa a ter esse relacionamento com a família dele também que muda. Então, esse é o ideal. Mas a maioria vem quando realmente já descobriu, né? A gravidez, já está em busca de alguma coisa, ou em alguns casos, quando tem histórico mesmo de depressão, algo na família, aí Uhum. a gestante vem com esse receio. Sim, sim. Dificilmente, né, são poucos ainda os casos que vêm para trabalhar nessa prevenção, que seria o ideal. O ideal, então, é um trabalho já na decisão, vamos Exato. engravidar, e aí, de acordo com cada perfil, desenvolver um trabalho no pré, no durante e ainda no pós. Exatamente, porque o primeiro ano de vida, né, desse casal é um período muito difícil, porque ambos têm que abrir mão de muitas coisas, porque a mudança na vida é muito grande e o índice de separação, inclusive, do casal é muito grande, né, nesse momento. Sim, Então, quando a gente sim. começa a trabalhar com esse casal, quando eles decidem engravidar, a gente já vai fortalecendo essa relação para tudo que vai vir e para todas as mudanças que começam já na gestação. Uhum. E existe uma estatística, Kátia, dentro da sua experiência, o quantos que já procuram esse tipo de trabalho, esse tipo de auxílio? Tem muitas pessoas que ainda não conhecem, que ainda não se dispõem a isso. Tem. Eu não tenho essa estatística, né? Nunca fiz uma pesquisa, nunca vi um estudo assim que falasse Uhum, exatamente isso. Mas uhum, ainda, né? Eu estou há 7 anos, como eu disse, fazendo um trabalho voltado para essa área. E assim, nesses 7 anos, eu vejo que de uns 2, 3 anos para cá tem melhorado. Mas ainda assim, né, a procura é pequena. Às vezes eu explico esse trabalho para uma gestante que às vezes tem curiosidade, e aí ela diz: Ah, é interessante, mas eu acho que eu vou precisar mais no pós-parto. Agora eu tô bem, eu tô me sentindo bem, eu não. Mas não é só para quem está se sentindo mal, né? claro, é para Para não se essa sentir mal. preparação, exatamente. É para Sim. não se sentir mal nem durante a gestação e para melhorar esse movimento, né, interno que vai acontecer no pós-parto. Então, e alinhar, né, esse casal e tudo mais. Mas voltando um Kátia, pouquinho, né, a gente pode desculpa. falar. Não, da questão do medo, quando você pega o casal antes do trabalho de parto, ali dentro de toda a preparação, o quanto que você percebe dessa herança dos pais? Porque eu acredito que o seu trabalho de percepção, de anamnese, vai além, vai para os pais, vai para toda a conjuntura, né? Como que você percebe essa Exatamente. herança de medo, da relação com medo, o quanto que passa para os filhos ali que vão fazer o processo de gestação? Como que você percebe isso? Então, quando a gestante, o casal, né? Geralmente vem a gestante, mas eu gosto muito de chamar o companheiro em alguns momentos, para que ele Uhum, também possa ser orientado das questões emocionais que a esposa está passando naquele momento, que é normal, que é comum, porque às vezes ele acha que é só a mulher dele que está passando por aquelas questões, por aquelas oscilações de humor, né? Que a mulher uhum. geralmente passa. Então, nesse momento, eu já começo a conversar e a entender essa estrutura familiar, levo muito a gestante para conhecer a história de vida dela, a história do parto dela, e é muito interessante isso, porque quando eu pergunto, você sabe a sua história, né, do seu nascimento, do seu parto? Nossa, eu nunca parei para perguntar para minha mãe sobre isso, para ver como foi. Então, esse é um exercício importante, né? Que eu falo, então tá. Então,
você vai escrever, né? No pré-natal psicológico, elas escrevem essa história e depois compartilham, conversando com a mãe e tentando absorver o máximo de detalhes possíveis, né? Se a mãe planejou engravidar ou não, se ela passou por alguma intercorrência durante a gestação, o estado emocional dela, se estava tudo bem entre ela e o marido, e aí, enfim, o tipo de parto, como foi e tudo mais. Então, aí a gente já começa. E muitas vezes eu nem preciso dizer nada, né? A gestante mesmo, quando ela começa a colocar a história, ela já fala: nossa, agora eu estou entendendo por que eu tenho esse medo aqui. Eu acho que é porque minha mãe passou por isso. Então, esse Aham. exercício é interessante. E mesmo quando vem no pós-parto, que às vezes ela não fez esse acompanhamento, quando ela vai falar da história dela, ela também já consegue identificar essas questões. Então, aí a gente vê não só os medos, como alguns entraves, né? Às vezes com o tipo de parto, ela quer muito um tipo de parto e as coisas não conseguem caminhar daquela forma, né? Olha só, uma pessoa colocou aqui, né? Vou perguntar para minha mãe a história. É isso aí. Com certeza a gente descobre algumas coisas interessantes que traz essas curiosidades, né? A gente percebe algumas coisas que se repetem, né? Às vezes não necessariamente, é mais comum com a mãe, mas a gente percebe às vezes na história da família mesmo. Às vezes não foi a Uhum. mãe que passou aquela situação, às vezes foi a tia, foi a avó, né? É bem É, interessante. E assim, isso. Aham. Não, dizer que isso é muito interessante porque essa herança, né, essa forma de como foi o lidar nesse período, a mãe, a questão da mãe, do pai, do que eles passam como verdade, né, isso fica muito enraizado no ser da pessoa, né, como ela vai lidar com isso, né, a questão do medo, exato. da ansiedade, do excesso de preocupação, porque é um Uhum. ponto interessante também, né, Kátia, é que quando vem a gestação, o preparo para isso, ela não deixa de ser mulher, ela não deixa de ter uma carreira. Todos esses ambientes ainda circulam pela cabeça da mãe, do casal, né? Então é natural Sim, que algumas inseguranças e medos gerem também, né? Então a forma com claro. que foi tratado disso lá atrás, talvez denuncie um pouco de como isso vai ser levado em conta na hora, nos momentos de adversidade, ou que forem reais ou imaginários, né? Sim, sim, com certeza. E aí, essa questão, né, que você está dizendo, eu vejo que no segundo trimestre o bebê começa então já a existir, né? Porque nesse momento acontecem os primeiros movimentos do bebê na barriga. Então, aí começa alguns pensamentos, algumas fantasias maiores, né, da mulher nesse período. E aí eu digo, a mulher só vai trazer, né, só vai pensar, ou só vai trazer para o pensamento algo que já tem no psiquismo dela, né, nessa história de vida dela. E o bebê, ele pode, nesse momento, ser um sonho, mas ser um pesadelo também, ao mesmo tempo, né? Sim. Então, pode trazer muitas questões para ela, e quando você diz sentimentos que ela não sabe muitas vezes de onde vem, por que eu estou sentindo isso? Né? O que está Uhum. acontecendo? Porque tudo bem, tem muitas coisas que, né, naturais, mas tudo que é dentro de um equilíbrio. Mas em alguns momentos a gente percebe um medo muito grande, né? E aí a gente fala, mas o que tem então por trás desse medo tão grande aí? Né? Então, alguma coisa tem, e às vezes a gente consegue achar com uma facilidade maior, e às vezes a gente não consegue identificar, né? Porque ela às vezes não traz dados suficientes para a gente perceber isso. Onde eu acho que o seu trabalho seria muito interessante nesse momento, né, Levi? Aí você pode até falar um pouquinho mais disso. Quando a gente fala simplesmente das emoções, né? E às vezes até em algumas formas as pessoas acham que a gente consegue controlar as emoções. Fala-se muito hoje, né, Kátia, de inteligência emocional, e as pessoas acham que ter inteligência emocional é você conseguir bloquear as emoções, e não existe isso, né? Nós somos seres Exato. emocionais. Então, a questão é como que eu lido apesar das emoções.
uma coisa que é interessante pensar é que ninguém fica sem medo. O medo ele é comum para todos. A diferença é como o medo representa de um para o outro, né? Tem alguns bate-papos em grupo ou de escola que eu costumo fazer uma pergunta provocando assim: o que você faria se você não tivesse medo? Algumas pessoas falam: nossa, eu seria muito mais arrojado, eu conseguiria aquela posição, ou teria isso, ou aquilo. Não, sem medo talvez teríamos mortos. Tem um quê de segurança, tem um quê de proteção. O problema são os excessos, né? E Exato. esses excessos que não são percebidos, e só a palavra medo por si só, dentro de nós já tem um ambiente se comunicando do que é o medo, né? É toda uma articulação, é todo um contexto de preparar a gente para algum tipo de situação, né? Tem algo acontecendo, a minha mente já lidou com isso de alguma forma, então eu vou ativar um processo interno então, para lidar com isso, né? Com o processo de luto, de fuga. E é tão legal esse trabalho de resgatar como foi e perceber talvez questões que estavam ali adormecidas, trazer para o consciente, né? Até Aham. Carl Jung tem uma frase que diz: até tornarmos conscientes, o inconsciente comanda a nossa vida e a gente vai chamar de destino, né? Então tudo isso que a gente Sim. torna consciente, a gente é capaz de lidar. Olhar para esse medo, abrir essa cortina, o que esse medo quer me dizer? Que tipo de Exato. proteção que ele está gerando, né? Qual é a segurança que ele está estimulando para ter? Acho que abrir um pouco essa cortina é saber que esse medo diz algo. Tem um aprendizado, tem uma emoção, de alguma forma isso fez sentido, por isso que está sendo nessa medida, mas talvez conversar, né? Tem até aquela música que diz assim: ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Leva sim, leva Exato. sim, leva, tem uma resposta, tem uma informação, tem um porquê. Todo comportamento Uhum. nosso tem uma intenção positiva, talvez não para nós, mas pela forma com que ela foi desenvolvida e com que ela foi gerada, né? Então acho que quebrar um pouco desses preconceitos, né, que a emoção é algo ruim, que a gente não pode sentir raiva, tristeza, alegria, ansiedade em certa medida, né? A Sim. questão são os excessos, né, Kátia? E aí São os sim, excessos. esse É. olhar para dentro e saber como eu lido com as emoções da forma com que elas se apresentam, né? É muito legal, né, você destacar essa questão, porque as pessoas vêm, né, com medo e quer eliminar esse medo, né? Ai, não quero sentir esse medo. Não pensa em ter esse diálogo com esse medo e abrir essa cortina para ver o que tem então por trás, né, desse medo. Sim, Conversar com ele, e aí a gente está falando do medo porque é o tema aqui, mas com as diversas emoções que a gente sente, né? Eu digo muito isso para as mães, né? Em até maior escala do que para gestantes, mas a gente tem que entrar em contato com os nossos sentimentos e entender mesmo, como você disse, qual é a mensagem, né? Quando a gestante está aqui no consultório ou no grupo e está com medo do parto e se queixa muito disso, né? Da dor ou de, enfim, outras questões que podem acontecer na vida dela, eu digo, a gente não tem como tirar esses medos, né? Não é esse o nosso papel, né? Eliminar, e sim olhar para esses medos e a gente consegue minimizar eles a partir do momento que ela trabalha o autoconhecimento, de que ela traz para a consciência as questões, que ela também se embasa de conhecimento necessário para esse momento da gestação. Então, tudo isso pode trazer mais segurança para ela. Mas a gente não sim. vai conseguir tirar o medo, né? Não, não. E o medo é importante em certa medida, né? É importante para a gente. Ele está dizendo algo, de alguma forma fez sentido ele se apresentar daquela forma. Tem um exercício que eu costumo fazer, até para a pessoa perceber, ela pegar realmente um papel e traduzir o que ela chama de medo, né? Então, você está chamando tudo isso de medo. Qual parte desse todo que você realmente chama de nomes para cada coisa? Por exemplo, tirando um pouco do contexto, mas dentro da figura do medo, medo de falar em público, ou medo de se expor, ou medo do que vão pensar. Qual parte desse todo você chama de medo e o que você precisa aprender que você ainda não aprendeu
ou que não teve a oportunidade de aprender? Por exemplo, uma apresentação. Como seria você se preparando? Como seria você apresentando? Tem algum tema, talvez, que você ainda não tem tanta ambientação, que você precisa pesquisar um pouco mais? Quando a gente quebra o que chamamos de medo em etapas, talvez isso fique um pouco mais claro. Por exemplo, na questão do parto, né? Quando eu começo a pesquisar sinais das fases e como o meu corpo conversa comigo, e o que pode, o que é possível, o que não é possível, vem o conhecimento, eu deixo um paraíso de lado e isso se torna um pouco mais saudável para mim, né? Até Melanie Klein tem uma frase que diz assim, psicanalista austríaca, quem come do fruto do conhecimento, de certa forma expulsa alguns paraísos, né? E os paraísos são aquelas crenças que vêm de família, que vêm da sociedade, que vêm muitas vezes de um conceito já pré-estabelecido, e de certa forma quando vem o conhecimento eu deixo de lado algo e cresço. Aquilo de certa forma me acalenta, né? Isso é com a busca, isso é com a informação, isso é percebendo. Acho que um outro exercício muito bacana, Kátia, que talvez você dentro dessa construção de relação e de busca de autoconhecimento do casal deve fazer muito, que é de se imaginar e se permitir sentir da maneira com que faz sentido, ao invés da maneira que não faz sentido, né? Para mostrar para a mente que realmente é possível, né? E a mente vai se Aham. acostumando dessa forma também, né? Então, há Exato. várias formas de lidar com isso, né? Isso, é isso mesmo. Muito importante essas questões. A Marina está colocando aqui, né? Ainda mais na primeira gestação, muito normal o medo, mudança absurda de vida, não sabe como é parir. Então, essa questão, né, do medo do parto, ele também vem muito por essa questão do desconhecido, né? Eu não Do sei novo, o que, que vem, né, pela frente. Depois ela sim. coloca, e na segunda gestação, não saber como cuidar do primeiro e do segundo junto, cada um com uma necessidade, dá medo. Com certeza, né? Então, a gente não está livre. Às vezes as pessoas falam, inclusive é uma live que eu vou fazer na próxima semana, somos duas psicólogas, mães de dois filhos. A gente vai falar, inclusive, sobre essa questão de que às vezes as pessoas acham que a segunda gestação não vai ter medo, vai ser muito mais fácil, porque já sabe o caminho, já passou, né? Não vai ter medo no parto, não vai ter dificuldades com o filho, porque já sabe que é ter um filho, e as coisas não funcionam assim. Né? Cada gestação é única, cada É filho é inédito. único, e a gente não sabe de verdade o que vai acontecer. Às vezes, tem mães que passam por medos muito maiores na segunda gestação, inclusive, do que na primeira. Então, Uhum. a gente não tem esse controle, né? Que é algo também que eu costumo dizer sempre: a mulher se prepara para um tipo de parto que ela gostaria ou aquele que ela não gostaria, enfim, mas a gente tem que trabalhar dentro do possível, porque E eu acho que não sabemos o que vai acontecer. e esse é o ponto, né, Kátia? Essa necessidade de controle que a gente tem sobre tudo. E Exato. claro que a gente pode se prevenir, pode planejar, pode cuidar, pode estar ao lado de profissionais que nos ajudem a caminhar, mas a gente não consegue controlar tudo. Mas tem uma natureza que conversa com a gente desde o momento em que ela prepara o corpo, de certa forma ela prepara a mãe, ela prepara o casal. Tem uma natureza conversando com a gente, né? A gente pode aprender a Sim, se escutar, a se perceber, e de certa forma aquilo que a gente não controla, a gente pode deixar de certa forma fluir também, né? Porque a natureza é sábia sim. também, né? E essa questão, né, quando você diz da natureza sábia, então a mulher que deseja, por exemplo, um parto natural, um parto normal, e ela se prepara só para isso, sem cuidar dessas emoções, ok, o corpo sabe o que fazer, né? Tem essa natureza, o corpo realmente, né, a mulher vai parir ali sozinha, não precisa de nada. Porém, tem uma história registrada nesse corpo, né? Claro. Então, Uhum. nesse momento desse parto, essa história pode estar agindo ali. Então, algumas coisas podem não dar certo, né? Sim. Então, não necessariamente por alguma questão física, né, fisiológica ali no momento, mas por questões Uhum. emocionais mesmo. A mulher, Sim. ela pode bloquear
esse momento por conta de entraves da história dela. Exato. Olha, a Gislaine dizendo que, Gislaine, eu senti mais insegurança e medo agora na segunda do que na primeira. Exatamente o que você tinha dito. E agora sinto mais receio por saber como foi a primeira. Olha lá, tá vendo? Então, assim, cada mulher é única. A gente não sabe e também não podemos. As pessoas, né, do senso comum diz, mas a segunda gestação é mais fácil. Mas o segundo parto é mais fácil. Nem sempre, né? Ela mesmo sabendo que não são iguais. E é isso, né? E também tem, e aí, Levi, tem algo que também está por trás, né, dessa cortina aí, né? Que é a questão de que filho, qual é o filho que eu represento ali, né? Bom, se eu sou o primeiro filho, se eu sou o segundo filho, e aí tá vindo, né? Se eu sou o segundo e tá vindo o meu segundo filho, quais são as chances de eu me identificar, né? Muito Uhum. mais com esse, enfim, dependendo de como foi a minha história, eu ter mais receio de repetir e tudo mais. Então, tem coisas que a gente não tem consciência se a gente realmente não trabalhar elas, né? Não, não. E se permitir olhar, né? Se permitir se escutar, se enxergar, se perceber. E talvez tantas questões externas tirem o foco daquilo que é importante interno, né? A Gislaine dizendo mesmo que sabendo que não são iguais, talvez tenha mesmo essa preocupação e se precisar realmente, né, se você não se sentir confortável em lidar com tudo isso sozinha, realmente procurar um profissional, procurar uma pessoa para ajudar, para dividir isso, para tirar as Exato. dúvidas. Aí tem o apoio psicológico, tem o apoio do médico, de outras terapias, mas entender que você não precisa dar conta de tudo sozinho, que pode ter um Uhum. suporte para te deixar mais leve, porque mais importante do que chegar lá no final e ter o filho e sair muito bem, se Deus quiser, é tentar aproveitar também toda essa fase, né? Sim, Esse momento que para o homem ele enxerga de uma forma, mas para a mulher é um momento único, né, Kátia? exatamente. E é até interessante quando você fala, né, para o homem, né, o homem enxerga de forma diferente. É, compartilha um pouquinho, né, como foi essa experiência, né, para você, ou como, né, os outros pais que você acompanha. O que você vê do homem acompanhando esse medo da mulher, ou até mesmo como é o medo para o homem, né, durante a gestação. Tem alguns sentimentos, né, uma cascata de emoções e sentimentos à medida que isso vai desenvolvendo, né, aquela capacidade, necessidade de controle que o homem tem muitas vezes, de fazer parte, e a mulher mesmo que é requisitada, ela que sente, ela que percebe chutando, ela que sente os enjoos, ela que diz eu tô com vontade. Então o homem, de certa forma, ele é um espectador, né, dentro do contexto, muito mais ali no momento em que aquilo vem à tona, que ele se sente talvez parte de tudo, né? E aí, claro, de uns para outros muda muito, mas aquela forma de estar do lado, de mostrar que eu estou perto, mas que, em vias de fato, não há muito mais o que fazer, né? A mulher ali está dividindo todo o ambiente interno dela, né, para uma vida, para nascer a vida, para colocar a vida no mundo, né? A vida já existe, mas é aquele momento de concepção. E tem mesmo uma expectativa muito grande, né? No momento em que acontece o parto, que tem o primeiro choro, que olha para a criança e fala: caramba, existe, é real, é parte de mim. Eu estou, né, dentro dessa. Eu saio ali do momento de espectador e vou para o momento de ação, mas eu penso que essa forma de gestação é muito diferente do homem para a mulher, né? A mulher sente as dores, talvez ela se acostume com as dores, ela é mais forte que as dores, ela está ali trabalhando uma vida, que é parte dela, né? Essa ligação mãe e filha vai para a vida inteira, né? É uma Sim. história, uma ligação muito íntima, né? Depois vem o Uhum. pai como complemento a isso, mas para mim realmente caiu muito a ficha no primeiro momento em que teve ali o ultrassom. O médico disse: vocês têm caso de gemelares na família? Não, né? Tem.
tem casos, mas não foi de uma geração, geralmente pula, mas emendou, porque vocês estão com uma gravidez gemelar aqui. Dali para frente foi um misto de emoções Aham. e aquilo que a gente não tinha resposta de um lado, a gente buscava em informações, em teorias, mas a prática é muito diferente da teoria, né? É realmente sentir, perceber e se permitir acertar, errar, mas realmente é um desbunde, né? Uma coisa assim que não tem como traduzir em palavras tudo que a gente sente, né? Mas é, Uhum. o, pela dor, pelo que você percebe, por tudo que se desenvolve, talvez o homem, por isso que eu falo da natureza, né? A mulher É. foi realmente esculpida, projetada para lidar com tudo isso. A dor do parto, essa fase toda, talvez o homem não conseguiria levar sozinho, É. não. E é interessante, né? Ouvir sua fala que faz muito sentido com o que eu ouço aqui dos homens, né? Que acompanham as suas mulheres gestantes e, e essa questão, né? De ter o controle ou não ter o controle, né? O homem também quer fazer de tudo para controlar aquela situação para Uhum. a mulher, para poder ajudar, para poder resolver, mas não tem como, né? Não, Então é uma não. angústia que os homens passam, né? Nesse momento também por não poder fazer nada, né? Sim. E no pós-parto eu vejo uma situação, né? Também que acontece que é um desencontro entre o casal porque a mulher já está no puerpério, e eu digo que quando nasce o filho, o homem está na gestação. Então, o homem começa a gestar a paternidade dele quando ele vê o filho pela primeira vez. Só que a Isso. mulher já começou a gestar dentro dela desde quando, né, durante toda a gestação. Então, a Sim. mulher às vezes cobra muito do homem nesse momento, coisas que ele não consegue ainda, né, oferecer. Então, é tudo no tempo certo. Então, existe um trabalho bem interessante que precisa ser feito no pós-parto, e que quando o casal buscou esse acompanhamento anterior, né, o pré-natal, psicológico, seja em grupo ou individual, isso tudo já vai sendo trabalhado e esses desentendimentos ou esses desencontros que acontecem depois, eles podem ser minimizados, porque eles já trabalharam, já estão conscientes e esperando que isso vá acontecer. Sim, Olha lá a sim. Marina colocando Jesus, tem que ter uma paciência. É isso mesmo. Exatamente. É muito essa questão. E é tão interessante isso, porque como eu tenho um grupo de pais, né, no pós-parto também, então eu ouço o outro lado, né? Essa experiência foi riquíssima para mim, de ouvir o outro lado, que Uhum. eu conheço, né, esse papel nosso enquanto mulher, e dos homens na teoria, mas ouvir na prática o que eles passam, né, o que vocês passam, também é um momento muito angustiante, porque nada, né? Olha a queixa mais comum dos homens. Nada do que eu faço para minha mulher tá bom. Nada é suficiente. Então, quer dizer, trabalhar essa questão realmente não vai ser, porque para a Uhum. mulher essa demanda é tão grande, né? De estar com o bebê ali, de amamentar, né, essa dependência ali do corpo dela é muito grande. Então, tudo que o homem fizer, para ela vai ser muito pequeno, porque ele não vai conseguir chegar ao alcance dela. Só que para o Sim. homem, muitas vezes, é o máximo que ele pode fazer. É o que ele está tentando, mas ele também não é reconhecido, né? Por isso. Desesperadamente. Então, assim, esses conflitos, né, esses desentendimentos entre o casal que vai acontecer, precisa ser trabalhado anteriormente. Porque aí Uhum. essa construção, esse início dessa família, ele tende a ser mais equilibrado, menos tumultuado, sabe? Então, é uma questão bem importante para ser olhada. É fantástico, Kátia. É como se a gente estivesse conversando e passasse um filme, assim, de toda. E Imagina. como é rápido, né? Como tudo é muito rápido. Eu lembro que numa dos ultrassons, minha filha chupava o dedo e ela parecia a Neymar com o dedinho na boca. E aí Uhum. depois, quando ela nasceu, ela continuava com o mesmo hábito, né? É.
isso, essas imagens, essas emoções ficam presentes, né? Tá todo dentro Sim, do nosso ambiente interno. E por mais que, claro que não é o caso, mas se a gente passasse por uma outra gestação, seria totalmente inédita, né? Assim, um outro momento da vida, uma outra fase, talvez outras questões, viriam novas preocupações. E essa necessidade de controle, por mais que a gente tenha, talvez esse- lidar com isso de uma forma inédita, com a leveza, com o conhecimento, mas permitindo fluir, talvez seja um dos requisitos que a gente deve buscar, né? Entender que é sim, possível, que é capaz, que nós temos recursos, que nós podemos nos sentir suficientes e, claro, buscar ajuda profissional, mas também que pode ser uma fase tranquila e leve e desenvolvimento para o casal, né? sim, sim, pode ser, né? Pode ser uma fase leve, com certeza. E a Carla está colocando aqui, né? Trabalha com expectativas versus realidades a todo momento. É isso, É, né? olha É aqui. isso mesmo. Essa Ah é a Carol. lá, que linda! Tudo bem, Carol? Deixa eu tirar aqui para ela poder. Fala oi. Oi, Consegue escutar? E sim, desse sim. lado aqui vai ter um gatinho, vem cá. Olha lá, esse é o Olha Levi. lá, um casal. Oi, tão lindos seus filhos, olha lá. Ela É isso trabalha com aí. gestação, ajudando as pessoas a lidar melhor com esse período da barriga da mamãe, até na fase durante e pós a gestação também. Dá um tchauzinho. Tchau. Que legal, né? Eles adoram, né? Adoram ficar acompanhando. Que bacana. Eles Engajados, têm né? quantos anos? 9 anos. 9 anos. 9 anos de Aham. idade. 9 anos. É, que Presente bacana. pra Olha gente. lá. Muito Mães que bacana. se conectam é a Fernanda, né? A Fernanda é minha parceira no projeto Novas Formas de Ser e ela também tem filhos gêmeos. Filhas, Ah, são é? duas. É, interessante. Que Eu falei para ela, falou, ai, bacana. que legal, vou acompanhar a live de vocês. Eu falei, vocês podiam até fazer uma live, vocês dois, para falar sobre essa experiência dos gêmeos, né? Ia ser bem bacana. E quantas histórias, né, Kátia? Quantas histórias É, e é muito bacana, né? A gente conseguir ser um pouquinho criança nesse momento onde tudo é muito adulto, né? Onde é tudo muito duro. É, realmente brincar, curtir, porque, como eu disse, passa muito rápido. Passa passa tudo muito muito, rápido. com É, certeza. É. Mas aí, né, só para a gente, acho que já está chegando, né, no final aí da nossa live também, essa sim. questão dos medos, né, quando chega esse momento do parto, né, que é onde vem, então, o medo, são muitos medos que acontecem, que é o medo da perda do bebê, é o medo da morte da vida, né? Costumo dizer que a hora do parto em si é um portal, né? Onde chega esses medos que passam, né, rapidamente, é uma nova vida chegando, mas também é aquela que a mulher foi e era até aquele momento, morreu, né? Existe uma morte simbólica aí, daquele bebê também imaginado, que ela imaginou, porque o bebê cresce na barriga dos pais, mas cresce na cabeça dos pais também, né? Nessa imaginação. Então, nesse momento, o bebê sonhado, imaginado, ele também morre nesse momento para nascer o bebê real, né? Então, isso também está atrás dessas cortinas, né? Do medo. Olha a Com Fernanda dizendo, eu certeza. tive muito medo de morrer. É isso mesmo. E depois você percebe o quanto de vida que tem ali, sua e do casal, e quanto isso pode ser bonito, né? E da forma com Exato. que a gente trata isso, da forma também com que a gente gera significado para eles, né, Kátia? Para quando for a vez deles de Sim, terem a gestação deles, né? exato. Exatamente. São muitas Kátia, questões, né, que envolvem. muitas, muitas, muitas. E que bacana que eu nem vi a hora passar. Muito Pois é. conteúdo, muita experiência. Quero agradecer muito o bate-papo. Quem ainda não conhece a Kátia, essa live vai ficar gravada, vai lá, conhece o trabalho dela, já segue ela nas redes sociais. Quem não me conhece, seja bem-vindo também. Curta aí, compartilhe essa live com mais pessoas. Kátia, fica à vontade para fazer um fechamento aí, algumas considerações finais. Temos aí 4 minutos.
para a gente Aham. encerrar o bate-papo. Fica à vontade. É só agradecer mesmo, Levi, agradecer, né, novamente aí esse convite. Foi um bate-papo muito gostoso, né? A Carla aqui vibrando porque ela conseguiu que a gente fizesse, né, esse contato aí que ela vem falando, né, para nós em vários momentos. Gostei muito de te conhecer, né? A conversa aqui foi muito gostosa. Agradecer a participação das pessoas, as contribuições, né, de quem foi colocando aqui algumas questões e compartilhando também com a gente. Então foi muito legal. Enfim, né? Quem realmente não me conhece, não me segue, né? Me seguir na Psicoapoio. Eu tenho um outro projeto também que é com a Fernanda, que é especificamente voltado só para mães nos primeiros anos de vida, que é Novas Formas de Ser. É uma página que acabou de nascer, é um projeto bebezinho. Então a gente está iniciando aí esse projeto. Mas é isso, Levi. Obrigada, foi muito legal e a gente marca, quem sabe, mais para frente outras para dar continuidade aí nesses conteúdos. Que legal. Kátia, muito obrigado. Agradeço o seu tempo, sua dedicação, conteúdo, sua entrega, toda a sua disposição em ajudar. Que Deus continue iluminando aí a sua vida para ajudar cada vez mães, pais, crianças a passarem por essa fase tão bonita que é a fase da gestação de uma forma mais leve, com menos medo, olhando para os medos, independente das escalas, buscando aí formas de lidar de uma maneira muito melhor, cada um com a sua individualidade. Para todos que vieram aqui, participaram, muito obrigado. Compartilhe essa live, faz chegar até mais lugares. E se Deus quiser, a gente volta a conversar com outros temas aí para ajudar ainda mais pessoas. Obrigado, viu, Com Kátia? certeza. Até mais, Levi. Bom final de semana. Tchau, tchau, Para você também, gente. para toda a família. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigada.